Boa noite a todos. Com imensa gratidão e um tanto quanto de nervosismo que eu retorno aqui na frente, numa quinta-feira, para falar do Evangelho de Jesus. E que Deus me ajude nessa empreitada de hoje, para que eu consiga controlar as minhas emoções e falar desse capítulo que me coube para discorrer nesta noite, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Eu externo aqui a minha gratidão e a minha emoção, porque muito tenho a agradecer por esta casa, por esta doutrina abençoada, que tanta diferença fez na minha vida e na vida da minha família. E com certeza, esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, muito tem me ajudado. E certamente, muito mais ainda tem a contribuir. Pois dizem que a nós, os oradores, cabe a lição maior. Pelo estudo a que nos propomos ao apresentarmos um assunto, certamente ele nos fala e é direcionado mais diretamente aos nossos próprios corações. Então, veja bem, eu quero começar aqui lendo os versículos dos evangelistas que o codificador escolheu para fazer a abertura deste capítulo, que curiosamente é o mais longo do Evangelho, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O que mais tem mensagens espirituais assinadas ao final dele. Destacando assim o papel consolador dessa nossa doutrina espírita. O consolador prometido pelo Mestre Jesus. Então veja bem, em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10, está aqui a fala de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E aí, em São Lucas, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10... em São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, diz Jesus: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Também São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então veja bem, O título do capítulo, extraído dessas bem-aventuranças proferidas pelo Mestre Jesus, apresenta a ideia contida nos versículos apontados pelos evangelistas. Bem-aventurados os aflitos. Mas parece contraditório Jesus prometer aos aflitos da terra bem-aventuranças. E o que é ser bem-aventurado? Diz o dicionário. Felizes, ventura, felicidade, diz Haroldo Dutra. Uma outra significação, merecedor de graça. Então o mestre aponta como merecedores de graça, como felizes aqueles que sofrem. Parece estranho ter que sofrer para ser feliz? Ou estar inquieto, angustiado e em aflição. Ou seja,
passar por um sentimento persistente de dor física ou moral. E ainda mais, essa aparente contradição se acentua quando nós relembramos uma outra passagem em que o Cristo também declarou: no mundo tereis aflição. Veja bem, no mundo tereis aflição. Como assim? Né? Quando essas bem-aventuranças nos atingirão? Quando elas chegarão até nós? Numa única vida, como muitos acreditam? Certamente que não. Se nós olhamos ao nosso redor e percebemos as desigualdades da dor, como alguns maus prosperam, enquanto outros virtuosos sofrem, padecem dores atrozes. Quando alguns mal nascem e morrem, quando outros nem chegam a nascer, têm as suas gestações interrompidas por causas naturais ou não. Quando uns são muito ricos e outros muito pobres e outros nada têm. Quando, enfim, tantos padecem tanto sofrimento e outros quase nada. E outros para os quais a sorte parece sempre sorrir. Como entender, então, esses dizeres de Jesus? Fica difícil, aparentemente. Fica mais difícil ainda compreender essa utilidade de ter que sofrer para, posteriormente, ser feliz. Todavia, o codificador, neste capítulo 5º, ele vai nos mostrar, no item que abre o capítulo, Justiça das Aflições, que não há contradição nenhuma, e que tais ditos, eles não poderão ser vistos com estranheza, a partir da ótica dos ensinamentos dos espíritos imortais. Explica a ele que, admitindo-se a existência do Criador e a sua perfeição absoluta, sendo ele todo justiça, todo amor e todo bondade, certamente há uma causa justa por trás desses sofrimentos, aparentemente tão desiguais e injustos. E que Deus, em sua misericórdia infinita, também colocou a humanidade no caminho de compreender essa causa justa, ou a justiça destas aflições, através dos ensinamentos do Cristo. E mais ainda, quando julgou a humanidade madura o suficiente para entender na integralidade os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele nos enviou o Consolador que o próprio Cristo prometera, o Espiritismo. Ou seja, os espíritos imortais vieram trazer para nós a explicação mais clara, mais objetiva, que a humanidade já se encontrava pronta para entender, o que não era possível ocorrer na época em que Cristo deixou aqui a sua mensagem de luz, os seus ensinos de amor. Assim, antes, porém, de tratarmos das causas dessas aflições, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos refletir aí sobre a declaração do Mestre de que no mundo tereis aflições. No mundo teremos aflições, né? Como assim? O que quis dizer o Mestre com isso? O Mestre fez essa afirmação porque ele era sabedor de que as muitas moradas da casa do Pai, como ele nos apontou, passam por uma escala também evolutiva, assim como nós, espíritos, criados simples e ignorantes e destinados à evolução.
também os diversos mundos criados por Deus passam aí numa escala evolutiva de mundos primitivos a mundos celestes. E que, sendo a Terra, nessa escalada ainda um mundo de provas e expiações, o mestre sabia que nesse tipo de mundo, aos quais cabe aos espíritos que os habitam, o cumprimento de provas e de expiações. Então ele sabia disso. Por isso ele afirmou, ele não lançou uma praga para a humanidade. No mundo tereis aflições. Pelo contrário, ele alertou, ele fez um alerta. No mundo passareis por sofrimento, por aflições. Ou seja, preparai-vos para isso. Este era o alerta que o mestre nos dá. E nós sabemos que o nosso mundo ainda, na sua composição geológica, ainda é um mundo imaturo. No seu interior, no seu centro, há ainda a incandescência das lavas, que fazem que a própria superfície do globo seja instável, provocando aí inúmeros cataclismas que afligem, que vitimam milhares de pessoas que ali perecem, ou são mutiladas, ou deixam órfãos, ou deixam infelizes aqueles que os perderam. Mas não só. Neste mundo de provas e expiações, devido às vicissitudes da vida, os acontecimentos da própria vida, presente nesse tipo de mundo, condicionam os seus habitantes a essas vicissitudes, a sofrimentos que são decorrentes da imperfeição dos seus próprios habitantes, que lesam uns aos outros, que desrespeitam uns aos outros, que desrespeitam o próprio ambiente em que vivem. Ou seja, que promovem dores, espalham, promovem e espalham dores e sofrimentos. Então, por isso o mestre falou, no mundo tereis aflições. Mas, logicamente, as aflições desse mundo, elas não se devem apenas às forças da natureza, a esses cataclismas que fazem tremer a própria terra, que convulsionam os mares, nem às intempéries climáticas, mas decorrentes desse próprio processo evolutivo do globo, como eu já disse, tem as vicissitudes da vida que nos angustiam, nos preocupam e nos afligem, a todos nós humanos. Ou seja, assinala Kardec com isso que as vicissitudes da Terra, elas têm causa, muitas das vezes, na própria vida presente, em decorrência das imperfeições de seus habitantes. E quais são essas causas atuais das aflições, como aponta-nos o codificador no item intitulado assim? Por que sofremos na Terra? Diz Kardec que muitos males da presente vida são consequências, são efeitos naturais do nosso caráter e do nosso próprio comportamento, ou seja, da nossa imprevidência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa própria desorganização, da nossa vaidade, da nossa indisciplina, dos nossos desejos incontrolados e sem limites. E aí o codificador ainda, no livro Espiritismo em sua expressão mais simples, ele destaca ainda que a dúvida quanto ao futuro é que leva o ser humano a procurar suas alegrias neste mundo, satisfazendo as suas paixões, ainda que às custas do próximo.
Alerta Kardec, que se todos que têm os seus corações feridos procurassem na sua própria consciência, interrogassem a si próprios, na maioria das vezes encontrariam as causas dessas aflições, dessas preocupações, no seu próprio comportamento, nas suas próprias atitudes. E poderiam dizer: ah, se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria passando por tal situação. Quando nós fazemos essa interrogação sincera e somos honestos na resposta desta pergunta, na maioria das vezes nós vamos ver que os sofrimentos, os padecimentos que nós passamos nesse mundo, nós mesmos é que provocamos. Com a nossa imprevidência, nós gastamos além do que nós devemos. E aí nós temos insônia, não dormimos porque ficamos atribulados, preocupados em conseguirmos pagar as nossas contas, as nossas dívidas. Porque nos deixamos levar pelos valores propalados neste mundo material, comandados pelo consumismo exagerado. A palavra consumismo, esse sufixo ismo, já significa aí que há um exagero. A nossa própria desorganização, que não nos leva a nos disciplinarmos para mantermos a nossa vida em dia, nos trazem também dissabores. Nós perdemos datas, prazos para pagamento de contas, muitas vezes, aí nós temos que pagar juros. Nós perdemos horários. Nós perdemos, às vezes, até os nossos próprios objetos, porque não nos organizamos. E aí sofremos. Ficamos procurando, ficamos perdendo tempo, nos chateamos, porque não chegamos no horário. Saímos tarde. Não temos um lugar certo para deixar a chave do carro, para deixar o controle do portão. E muitas vezes, quantas vezes, ficamos feito loucos procurando esses objetos. E aí nos atrasamos mais ainda. E sofremos por isso. Ou seja, a nossa própria desorganização, muitas vezes nos trazem aflições. Os desejos ilimitados que nos fazem cometer atos sem pensar nos outros, apenas para satisfazer as nossas vontades, as nossas vaidades. E às vezes levamos isso na educação dos nossos próprios filhos, satisfazendo todas as suas vontades. Não lhes dizendo não lhes ensinando a obedecer hierarquias. Na maioria das vezes eles têm um celular melhor que o nosso. Nós que trabalhamos, que temos o salário e que merecemos tais objetos, mas eles têm um celular melhor que o nosso. Muitas das vezes, eles têm a posse do controle da TV e nos obrigam a assistir o que eles querem. Quando não, tem o próprio celular ou a TV e ficam reclusos nos seus próprios aposentos, privando-se assim da nossa companhia e do compartilhamento de aprendizados que as reuniões em família, que os momentos em família nos oportunizam, e se afastam de nós. E aí nós sofremos. Por quê? Porque é claro que nós queremos que eles fiquem conosco, que eles partilhem conosco, mas quando nós nos apercebemos disso, muitas vezes já é tarde, e nós não conseguimos mais retomá-los. E assim, eles escolhem também a comida que comemos, porque, não vou fazer tal coisa, não vou fazer tal prato, porque meu filho não come. E nós vamos direcionando as nossas vidas em função dos nossos filhos, e vamos criando pequenos ditadores, que quando se tornam adultos, ou quando eles fogem ao nosso cuidado, o mundo não vai dizer sempre sim a eles. E aí eles se frustram.
e sofrem. Ou seja, nós falhamos na nossa educação, nós deixamos de prepará-los para o não, para as frustrações que fazem parte da vida neste mundo ainda inferior e de provas e de expiações. E aí, esses seres adoecem, eles padecem das doenças de comportamento, das doenças emocionais, e muitas vezes chegam ao extremo de tirar a própria vida, porque não sabem aceitar um não. Ou a fazer quaisquer coisas para agradar os outros, aceitando, se submetendo a situações, já que sempre foram agradados, porque este é o exemplo que tem. Ou seja, sofrimentos provocados pela nossa própria atitude, pelo nosso próprio comportamento. Estes são alguns exemplos das causas de aflições provocadas por causas atuais, cuja origem está nos nossos comportamentos equivocados e que algumas vezes a punição em forma de sofrimento já nos acomete na vida presente, pela lei do retorno ou pela lei humana, quando as infrações as burlam. No entanto, há sofrimentos padecidos pelos espíritos, pelos seres humanos, que modificam bruscamente suas vidas e seus destinos, e aos quais, aparentemente, não são responsáveis, não são consequências de seus próprios atos. Eles são vitimados por esses sofrimentos, por essas aflições, que os atinge e os pega de jeito. E para essas dores, não conseguem encontrar soluções. E aí que esse capítulo 5 pode muito nos ensinar. Porque aqui vemos que os sofrimentos, eles não têm apenas causas atuais. Mas nós padecemos aqui, nós passamos nesse mundo de provas e expiações por situações cujas causas estão lá no nosso passado. E que muitas vezes, quando somos merecedores para tal, fomos nós mesmos que solicitamos, que pedimos para passar dificuldades por essas dores. Por exemplo, a perda de entes queridos. A perda daqueles que muitas vezes são os provedores da família e que deixam, portanto, a família desprovida. Os reveses da fortuna. As mortes prematuras. O abandono, as traições. Enfim, dores pelas quais as criaturas passam e que, aparentemente, quando se interrogam, não descobrem a causa nessa vida. Né? Mas lembrando, se Deus é Deus, ou seja, se Ele é a suprema inteligência, se Ele é todo justiça, se Ele é todo bondade, se Ele é todo amor, esses sofrimentos que as criaturas padecem, tem uma causa, e essa causa é justa. E aí que o Espiritismo, essa doutrina consoladora, vem nos trazer os esclarecimentos. Para compreender e aceitar, ou para tornar mais fácil a dolorosa aceitação. Porque não é que nós espíritas não sofreremos. Claro que nós sentiremos o sofrimento. Mas nós, de posse desse conhecimento, o que faremos? Teremos todos aí os motivos para não nos deixarmos aniquilar por essas dores que muitas vezes são tão profundas, que parecem que pegam-nos como um trator, nos lançando ao solo
e passando por cima de nós. Mas está aí, né? Disseram-nos os espíritos imortais. Se as punições de uma vida não chegam para nós nesta presente vida, pela lei divina, pela justiça divina, estas punições nos alcançarão em outras vidas. E como a justiça divina é perfeita, abarcará a todos nós, para que possamos reparar as faltas. Essa lei, ela é irrevogável. As leis divinas, elas são perfeitas, elas são imutáveis. Por isso não adianta eu rogar em preces para parar o sofrimento. Se é chegada a hora do nosso testemunho, dessa dor maior, a qual deveremos provar a nossa fé, ela não cessará. Ela não cessará. O que deve cessar, o que deve modificar, é a nossa postura diante dela. É isto que nos faz compreender a doutrina espírita quando ela vem nos mostrar o sentido da vida, que é de servir de provas, aprendizagens para a nossa evolução, que não podem se realizar totalmente em uma única existência. A nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual, nós sabemos. Não é possível de ser feita, não é possível acontecer em uma única vida. Então nós temos aí um longo processo evolutivo, em múltiplas existências, nas quais, nesse percurso, nós cometemos muitas faltas, muitos delitos. Nós causamos muito prejuízo a outros. E por essa lei de justiça, a reparação há que ser feita. O equilíbrio há que ser recomposto. E nós teremos oportunidades, muitas oportunidades, de nos harmonizarmos com essa lei de amor. Desse modo, as expiações, a punição pelas nossas faltas lá do passado, elas nos servem de provas, de aprendizagem, sempre. Mas nem sempre as provas são expiações. Cada caso é um caso. Não vamos julgar, mas vamos entender que a expiação, quando bem provada, quando bem sentida, ela nos traz ensinamentos. E assim, a consolação fica mais fácil. A aceitação dolorosa das nossas provas e expiações que nos cabem nessa existência terrena. Porque nós entendemos que as dores e aflições dessa vida passarão. E como disse o Haroldo Dutra Dias, numa de suas exposições, repassando um recado da espiritualidade benfeitora, o sofrimento, todo sofrimento tem data certa para acabar. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Mas qual será a data certa em que será colocado termo às nossas dores? Quando virão as bem-aventuranças prometidas pelo Cristo? Por certo, se as aflições nos servem de provas e expiações, nós venceremos as nossas dores quando aprendermos as lições que elas vêm para nos ensinar. E quando nós ressarcirmos as faltas cometidas em passado impune. Assim, todos os sofredores serão bem-aventurados. Quando isso ocorrer. Não aqueles que não aproveitarem as dores. Ou, como Lacordaire, na mensagem Bem e Mal Sofrer,
se revoltar. Não aceitar essas dores. Mas aqueles que procurarem sofrer bem, que procurarem aprender a sofrer bem, estes sim, serão merecedores de graça, de ventura. Se não nessa vida, na vida futura. Com certeza. Né? Mas aí é que está a nossa dificuldade. A obediência e a resignação. Também nos ensinada lá no capítulo 9, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito Lázaro. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é a obediência do coração. Mas ambas são forças ativas. Ou seja, nós temos que fazer a escolha. Nós temos que agir. Não é só sofrer. É saber sofrer. É procurar aprender a sofrer bem. Como nos ensinam esses espíritos imortais. E o que seria essa obediência? A aceitação da vontade de Deus, a submissão à vontade de Deus. Por quê? Né? Ainda completa esse ensinamento, né, de que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, o espírito de Lázaro, dizendo que são forças ativas, né, que o espírito tem que agir para não cair na insensatez de se rebelar, de se revoltar. Porque se nós não aceitamos a vontade de Deus e nos revoltamos diante dessas dores, das quais nós não podemos fugir, isso não passa de uma insensatez, porque de nada adiantará. Esse sofrimento, ele só terá fim quando nós extrairmos as lições. Ou seja, quando nós nos dispusermos a aprender a sofrer, a aceitar a vontade de Deus, a nos resignarmos a essa vontade, a perdoar aqueles que nos ofenderam. A não nos queixar inutilmente, mas aceitar a vontade de Deus. Isso é difícil para nós. Por que é difícil? Porque o nosso orgulho, na nossa arrogância, nós temos dificuldades para nos submetermos às instâncias superiores, como disse também o Haroldo Dutra. Nós, muitas vezes, presunçosos que somos, acreditamos que nós podemos controlar tudo. Mas isso não é real. Nós podemos controlar a morte? Nós podemos controlar a velhice, escolher não envelhecer, não morrer? Nós podemos segurar conosco os nossos entes queridos para sempre? Não. Há situações que fogem ao nosso controle. E nesse momento, quando nós vivenciamos essas situações que fogem ao nosso controle, é que nós temos que fazer a escolha. Dizem por aí, né? A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Então nós vamos escolher ficar sofrendo, nos queixando e causando aí transtornos àqueles que conosco convivem, com as nossas queixas infindáveis. De que isso vai adiantar? Qual a vantagem isso vai nos trazer? Nenhuma, com certeza. Ou seja, é mais fácil, é mais sábio que nós nos resignemos,
que nós exercitemos a paciência, a obediência e a resignação. Pois assim o fardo das nossas provas e das nossas expiações, com certeza, se tornarão mais leves. Precisamos, assim, nos curvar humildemente à vontade de Deus, pois sabemos que elas têm uma causa justa. Nós não sabemos precisar qual é essa causa, exatamente. Mas sabemos que ela é justa. Esse é o consentimento da razão. Esse conhecimento é o consentimento da razão. Exercitando a paciência, resignando-nos, como nos ensinou o Mestre, seja feita a vontade do Pai. Aí nós fazemos o consentimento do coração, a aceitação. Assim, todos nós, aflitos da terra, podemos usufruir dessa aventura. Pois disse Jesus, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Todos nós, então, podemos nos harmonizar com a lei de amor, pelo processo evolutivo da dor, expiação, da dor, evolução, conceitos apresentados pelo nosso irmão André Luiz. Então, bem-aventurados são os aflitos que escolhem abandonar as ilusões da terra para se elevar a Deus. Bem-aventurados são esses. Porque esse é o paradigma de vida que leva à busca dos valores eternos da alma. Valores esses que levaremos conosco no retorno à pátria espiritual ou em toda a nossa jornada de espíritos eternos. Não vos afadigueis para ter o excesso, mas concentrai-vos no que é essencial. Disse-nos também o Mestre Jesus. Quantos dissabores nós amealhamos para nós mesmos quando buscamos esse excesso. Que egoisticamente, como dizia Gandhi, é o excesso de uns que promove a escassez de muitos. E veja bem, para nos satisfazermos nessa vida, nós precisamos de muita pouca coisa. Mas nós vamos ajuntando coisas, possuindo coisas, e querendo cada vez mais e mais coisas que por aqui ficarão, que não levaremos conosco, que jamais serão realmente nossas. Elas estarão conosco transitoriamente. Então é a absorção desses valores, os valores do Espírito, que nos propõe a doutrina espírita, através dos espíritos imortais, na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais. Ou seja, a nossa transformação moral, espiritual, pela vivência dessas leis de amor, igualdade, né, e tantas outras que estão lá no livro dos Espíritas. E mais, o conhecimento que a doutrina consoladora nos traz, nos permite, portanto, a sabedoria de bem viver. E no capítulo 17, também do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o codificador declarou que o Espiritismo só faz essa transformação moral se bem compreendido e, acima de tudo, se bem sentido. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Alertou-nos o codificador iluminado. Instruí-vos para compreender as causas de vossas dores, de vossas provas, de vossas expiações, para aceitá-las, para através delas aprender o exercício da paciência, da humildade, para valorizar os verdadeiros valores, os valores espirituais, para valorizar
os pequenos momentos que constituem a felicidade relativa que é possível nesse mundo de provas e expiações. Porque questionou Kardec se seria possível a felicidade plena. E eles responderam que não. Que poderíamos gozar de uma felicidade relativa. Aquela que é possível nesse mundo pleno de tribulações ainda. Vivemos nesses dias de seca extrema aqui, nesse nosso rincão, que está nos afligindo aí com problemas respiratórios, mas ao mesmo tempo, como temos tido noites belíssimas, enluaradas, mostrando-nos a grandeza do Criador e as dádivas com as quais nos brinda neste planeta belíssimo que nos foi construído com muito amor sob o comando do Mestre Jesus e de outros espíritos co-criadores. Vamos aprender a usufruir desses momentos. Vamos contemplar a natureza, os pássaros, a sua beleza, os animais, as crianças na sua pureza. Vamos compartilhar com os nossos familiares os momentos que temos ainda a oportunidade de conviver com eles, pois não sabemos por quanto tempo estaremos juntos nesta vida. Vamos aproveitar. É possível ser feliz se nos satisfazermos com essas dádivas, que são muitas. Se buscarmos nos conhecer para descobrir qual é realmente a nossa essência, o que é que realmente nos faz feliz e deixarmos de viver procurando agradar os outros, nos violentando muitas vezes, deixando de dizer não, quando muitas vezes é o que queríamos fazer. Deixando de devotar o nosso tempo a coisas simples da vida, ao cultivo das plantas, né, Jerusa? Que tantas belezas nos trazem. As rosas, as orquídeas, flores de todos os matizes e cheiros. Temos aqui no centro da nossa cidade, se não temos dinheiro para ir para as praias, para os lugares paradisíacos, que as redes sociais aí nos mostram a todo momento, aqueles sortudos que podem ir até eles, acessá-los. Vamos até a lagoa. Que linda que é. Vamos até o rio. Vamos até o nosso quintal, olhemos para a imensidão do céu, vejamos a formação das nuvens, vejamos as estrelas brilhando no firmamento e a lua esplendorosa, como diz a canção, bailando no céu. E aí seremos felizes, tanto quanto possível. Esse é o ensinamento extraído da doutrina espírita. A fé fiel aos princípios aprendidos, a fé em que se confia porque se tem uma base. E essa doutrina nos fornece essa base, através de tantos ensinos. Busquemos-os. E tentemos, façamos o possível para sermos felizes, tanto quanto possível, neste mundo. Obrigada pela atenção. Que Deus nos acompanhe, hoje e sempre.